Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 11 de hoje, amar o próximo como a si mesmo, vamos falar sobre o maior mandamento, item 1. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos, e tendo começado a tomar as contas, apresentou-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, a sua mulher e os seus filhos, e tudo o que tinha, para lhe ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-lhes aos pés, fazia-lhe esta súplica: Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído esse servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia com dinheiros, e lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: Paga-me o que me deves. E o companheiro, lançando-lhe aos pés, rogava, dizendo: Tende paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém ele não entendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte ao seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir o seu senhor e lhe disse: Servo mau, eu lhe perdoei a dívida toda. Por que me viestes rogar por isso? Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E, cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo dos vossos corações aquilo que vos tenha feito a vosso irmão. Que assim seja. E agora eu convido o nosso amigo Antônio Carlos. Boa noite a todos, a todas. Boa noite àqueles que estão ligados aí pela internet. É sempre um prazer estar aqui no Centro Espírita Pena Branca, Casa da Prece, para conversarmos sobre doutrina espírita. O tema de hoje, o assunto de hoje, está em o Evangelho segundo o Espiritismo, que está espraiado por toda a qualificação espírita. Mas o Evangelho
Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, Feliz e Austeres, traz conceitos sobre a prece e vai dizendo sobre condições da prece, eficácia, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, modo de orar e ventura da prece, alegria da prece e tudo mais. Então, a prece é necessária para que possamos nos comunicar com o divino. Essa comunicação se torna fácil se nós preceituarmos a nossa condição de espírito imortal. Se entendermos como espíritos imortais, fica mais fácil essa comunicação. E no Evangelho, no tópico primeiro, diz assim: e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vós, quando orareis, entrai no vosso aposento e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a paga. E quando orais, não falais muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não quereis, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário primeiro que vos lhe peçais. Mateus 6, 5, 8. Alguns dizem que, já que Deus sabe tudo que nós precisamos, não precisaríamos pedir. Mas Deus nos concebeu com inteira liberdade de fazermos o que quisermos e sermos responsáveis também pelo que fazemos. Então, para que Ele possa ter acesso ao nosso mais íntimo, é necessário que abramos a porta. Tem até um quadro bonito de Jesus batendo em uma porta, uma obra de arte, eu não sei o autor, e que essa porta não tem fechadura, porque ela só abre por dentro. O simbolismo é a porta do nosso sentimento. Ele só abre por dentro para que o divino possa adentrar. E Francisco de Assis tem uma frase que alguns contestam, mas tem um significado muito profundo. E ele diz: pregue sempre o Evangelho, se possível, use palavras. Às vezes a gente é muito falador, esquecemos das ações. Nós, como espiritistas, cristãos, como está no conceito de Kardec, nós devemos agir e vamos falando o que é sumamente necessário. Não é pelas palavras que nós vamos nos melhorar, mas sim pelas ações, porque as palavras são fáceis de pronunciar. O difícil é a execução dessas palavras. E a prece, ela tem vários conceitos, várias atitudes. E um dos conceitos da prece, permita eu ler aqui, a prece é um tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. As preces normalmente decorativas, se nós não buscarmos o sentido dela, o sentimento que tem naquela letra, elas de nada valem, são como poesias que nós recitamos.
A prece sincera é aquela que vem dos nossos sentimentos. E o Evangelho, ainda no capítulo 27, vai dizer no seu item 15. Esse capítulo tem vários itens, ele vai até o 23. Isso. E no item 15 ele fala: o poder da prece está no pensamento, e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos os que fazem se associam de coração no mesmo pensamento. Mas que importa é estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente e por sua conta. 100 pessoas reunidas podem orar como egoísta, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que aqueles 100. Então a gente vê que o poder da prece está exatamente na nossa intenção. E o que nós vamos discorrer hoje tem em algumas histórias, umas verdadeiras, outras simbólicas, outras são fábulas para que se expresse o poder da prece. O primeiro desses casos é contado por Edivaldo em uma palestra, e ele titulou essa passagem como A Mulher de Catanduva. Ele narra que, viajando há muitos anos para o norte do Paraná, e depois da sua apresentação ele precisou pegar um trem para vir para São Paulo, e de São Paulo pegar um avião até Salvador. Nesse tempo, então, o trem era o meio de transporte mais rápido e mais confortável que tinha, exceto o avião para ligações entre as capitais, porque normalmente o interior não era servido por aviação, só algumas cidades. Conquista tem esse privilégio, né? Que aqui tinha a Real Aerovias, né? Nacional, mas muitas cidades não tinham. Então ele conta que, adentrando ao vagão que iria levá-lo a São Paulo, embora tivesse uma baldeação no meio do caminho, ele viu que na plataforma tinha uma senhora acompanhada de uma jovem, e todas as duas chorosas, abraçavam-se e choravam, até que a jovem se despediu da mãe e entrou naquele vagão de trem. Edivaldo notou que aquela jovem sentada numa poltrona adiante dele, tinha uma ligação, uma luz ou um fio luminoso que ligava aquela mãe àquela jovem, como as preces que aquela mãe fazia tivesse uma ligação direta com aquela jovem. Edivaldo ficou admirado com aquilo, agradeceu pela oportunidade que os espíritos davam dele perceber aquela ação, e distraiu-se, e daí a pouco ele percebeu que adentrara um jovem muito bem vestido no vagão, e olhando todo aquele vagão, sentou-se ao lado da jovem. E ele, com a sua percepção mediúnica, notou que aquele jovem não trazia na sua aura boas intenções,
que ele era alguém de má índole, um aliciador de jovens. E sentaram juntos e começaram a conversar, e Divaldo conta com detalhes que ele se espalhou na cadeira, prensando aquela jovem no canto. Porque as mulheres, não sei porquê, elas gostam de sentar sempre na cadeira da janela. Você pode entrar num ônibus e ver que a maioria das mulheres estão sentadas na poltrona da janela. Deve ser bem mais confortável, né? Embora não seja muito aconselhável, depois eu posso comentar tudo. Mas aquela jovem sentou-se, aquele jovem se espalhou e começou a puxar conversa com aquele. E Divaldo começou a se inquietar. Começou a se inquietar porque ele via que aquela pessoa estava acompanhada por vários espíritos muito ignorantes, espíritos do quilate dele mesmo e até mais difíceis. E Divaldo começou a orar, pedir a Deus que protegesse aquela jovem, coisa e tal. E assim fazendo, ele viu o desenrolar dos fatos. Daí alguns minutos passados, e aquele trem já em movimento, ele já não percebia mais aquela ligação, né, fluídica da mãe com a filha. Ele viu adentrar, né, uma entidade muito luminosa naquele vagão. Ele viu que o vagão primeiro se iluminou, na visão mediúnica dele. E logo após, né, adentrou uma veneranda senhora e começou, né, subiu para ele e começou a dar passe na jovem. Começou a dar passe na jovem. E Divaldo mentalmente falava dele para consigo mesmo, mas também direcionada àquela entidade, né, aquele ser. Falou, não é ela que precisa do passe, é ele. É esse ser que tem que ser expulso daqui. Ele fazia aquela guerra. Acho que a entidade olhou para ele e sorriu. Ele aplicou os passes na jovem e saiu. Depois que ela saiu, de algum desenrolar, algumas horas, aquela jovem se sentiu mal. E sentindo mal, começou a enjoar. E deu um acesso de vômito, vomitou no terno de linho branco, né, que aquele ser gostava. Era muito comum, alguns anos atrás, muitos anos, as pessoas, quando viajavam, quando passeavam, portavam um terno de linho, né, sempre branco. Meu pai gostava muito dessa vestimenta. E aí aquele jovem, né, se sujou todo com aquele homem, esbravejou e saiu da cadeira onde estava sentado e foi tratar de se limpar. Divaldo percebeu, que ela estava só e meio inquieta, aproximou-se dela e ofereceu seus préstimos, ofereceu um lenço para que ela também se sujar e convidou ela para sentar com ele. Sentando, começou a conversar com ela. Conversando com ela, perguntou a idade, quem é aquela senhora, quem é aquele rapaz que estava ao lado dela. Ela explicou que a senhora só não era mãe, que ela iria para São Paulo trabalhar como cuidadora de uma senhora lá em São Paulo, e que estava com endereço e tudo, e que por conhecimento entre as famílias ela ia fazer esse trabalho em São Paulo. Conversou outras coisas. E Divaldo perguntou sobre o rapaz. Não, eu conheci aqui, ele foi muito gentil. Inclusive perguntou se eu tinha moradia em São Paulo. Eu falei, não, eu vou para casa dessa senhora. Mas ó, se você precisar, eu tenho uma tia em São Paulo e ela acolhe jovens lá até que elas se
Ele, Divaldo, com o jeito dele, falou: minha filha, esse rapaz é aliciador. Normalmente, isso aí, se você fosse atendê-lo, né, nessa solicitação, você iria sofrer muito, perderia, inclusive, eles prenderiam o seu documento e você não sairia de lá facilmente. Ela falou: mas seria possível? É possível. Então, o Divaldo continuou a conversar com ela e falou o seguinte: mas você tem o direito de haitianos? Tem, está aqui. Eu vou fazer o seguinte: quando você chegar em São Paulo, eu vou lhe orientar para que você possa seguir direto para a casa da pessoa em que você vai trabalhar. E assim desenrolou, houve uma baldeação do trem, coisa e tal, e ali ele viu aquele senhor, né, que estava com a jovem ali, ainda todo sujo, embora tenha limpo, todo sujo, que quando ele olhou para Divaldo, Divaldo perto da moça, ele esbravejou e saiu também. E a viagem continuou. Chegando na Estação da Luz em São Paulo, que já foi em São Paulo, conhece a Estação da Luz, a estação dos trens e os metrôs, né? Divaldo saltou, pegou a mala dele e a dela, levou até um táxi, mostrou ao rapaz o endereço, perguntou quanto era, inclusive, a corrida, pagou aquela corrida: ó, deixe essa jovem nesse local. E antes disso, Divaldo deu o endereço da mansão. Olha, minha jovem, qualquer coisa que você tenha, naquele tempo não tinha WhatsApp, né, nem e-mail, ele deu o endereço, falou: qualquer coisa que você precisar, eu tenho amizades em São Paulo, você me escreva que eu vou atender. Se precisar de alguma coisa, pode falar que mandarei a passagem para você ir lá para a Bahia, se for necessário. A moça ficou agradecida e daí, alguns meses, escreveu para Divaldo. Escreveu para Divaldo dizendo que estava bem, estava cuidando do emprego dela, da tarefa dela, junto com essa senhora. E que Divaldo tinha esquecido de alguma coisa. Divaldo escreveu de volta para ela, perguntando o que ele esquecera, e ela reportou aquela correspondência dizendo: você esqueceu de perguntar meu nome durante toda a viagem. E ela disse: então, mas você me trata da moça de Catanduva. Assim. E Divaldo disse que voltou a São Paulo algum tempo depois, e na palestra que ele estava fazendo na Casa Espírita, quando ele percebeu, aquela moça estava lá. Passaram um tempo e coisa e tal, eles tinham contato constantemente. Cerca de 30 anos depois, ele em São Paulo novamente, mas no interior, encontrou aquela mesma pessoa, né, já uma senhora madura, e que lhe apresentaram. Ele viu que ela estava com 3 jovens, né, apresentaram e disse: ó, esses aqui são os meus filhos, né, esse aqui é o maior, ele está casado, já vai me dar um neto. Ele louvou aquilo, falei: eu estou aqui mais uma vez para agradecer ao Senhor, dar o benefício que você me fez. E passou o tempo. Passou o tempo. Divaldo, então, uma vez, né, com os amigos espirituais dela, perguntou: mas se eu não estivesse naquele momento lá, o que aconteceria com aquela jovem? Aí os amigos espirituais dela falaram: você facilitou o nosso trabalho. Nós descobrimos que você estava lá, foi mais fácil cuidar daquele caso. Mas as preces, e você lembra da luminosidade que trazia a fronte daquela mãe, a ligação que ela tinha com a filha, viu? Se você não estivesse lá, nós já estávamos com todas as providências para auxiliar. Seria mais desafiador, mas com você lá ficou muito mais fácil. Muito mais fácil.
Então a gente vê por aí que a prece tem um poder imenso, um poder de angariar, de congregar multidões de espíritos benévolos e socorristas ao nosso favor. Por isso que fazer a prece é importante, por isso que o Evangelho e o Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 658, nos recomenda que a primeira providência a chegarmos a um novo dia, a despertarmos em um novo dia, é agradecer a Deus por essa oportunidade. Porque a prece, ela tem 3 condições básicas, que é agradecer, louvar e pedir. Nós somos mais os pedintes. Nós somos aqueles que mais pedimos do que agradecemos, do que louvamos, do que entendemos ou entendamos a grandeza do Criador perante todo o universo. Quanta coisa o homem não interfere e não pode interferir na vida, porque são obras divinas que estão aí para que nós, compreendendo, possamos crescer e evoluir nesse preceito. Todo o universo, ele funciona harmoniosamente. E às vezes eu lembro que a ciência do mundo, que é louvável, de vez em quando astrônomos e outros estudiosos do universo falam assim, tem tal asteroide a tantos milhões de quilômetros da Terra que tem uma grande possibilidade de chocar na Terra. E quando ele chega na Terra, passa milhões de quilômetros. Porque Carl Sagan, aquele astrônomo americano, ele dizia o seguinte, que a Terra tem um escudo que se chama Júpiter, que todo ou qualquer corpo que venha em direção à Terra, ele tem que passar pela influência de Júpiter, que é um sol que não acendeu. E essa é uma proteção natural da Terra. Então tudo é harmônico no universo. Hoje já não tem mais até esse conceito de universo que seria um, mas os multiversos que existem no universo. Quanto mais eles colocam satélites aí além da atmosfera da Terra, no espaço, além da atmosfera, se vê mais longe do universo. Isso é a grandiosidade de Deus. Mas o ser humano, ele tem o privilégio de, através dessa invocação do ser, ele tem o privilégio de entender-se direto com o Criador. Quando ele não tem essa condição, não ora, porque a condição de orar deve ser direto e as nossas solicitações devem ser diretas a Deus, ele pode orar a qualquer espírito, se tem uma outra religião, a qualquer santo, a qualquer ser. Esses seres são intermediários, eles poderão captar essas nossas solicitações e pedir permissão ao Criador para executá-la. Nós, por exemplo, nós temos toda a nossa ancestralidade, nossos antepassados, aqueles que não necessitam, que já compreenderam a grandiosidade da vida espiritual, que não necessitam de reencarnar constantemente para reparar na Terra, estão compondo a família espiritual, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, compondo essa família espiritual e cuidando dos interesses daquele grupo familiar, daquela comunidade, daquela sociedade, em que eles têm pontos comuns. Então, se a gente solicita a esses seres que foram nossos antepassados, avós, bisavós, pais, etc., a ajuda necessária, quando eles entendem todo o processo espiritual, eles pedem permissão aos maiores para
que essa ajuda seja feita em nosso favor. Claro que a prece, ela não muda os desígnios de Deus. Se qualquer um de nós tiver que passar por qualquer prova aqui na terra, por qualquer vicissitude, por qualquer expiação, Deus não vai, através da prece, tirar esse processo evolutivo do nosso transcurso. O que Ele vai fazer é solicitar aos espíritos protetores que possam nos fortalecer com os fluidos necessários, os fluidos salutares necessários, conforme está no capítulo 14 de A Gênesis, para que o nosso pensamento possa melhorar de diapasão e a gente passe por aquela circunstância de uma maneira mais amena. Esse é o processo, porque as nossas provas são provas que nós mesmos adquirimos. Claro que pelo amor que foi lido aqui na lição inicial, é claro que o amor vai abrandando as nossas provas. Se nós muito amamos, nós conseguimos apagar do nosso processo evolutivo vários processos expiatórios, porque pelo amor nós conseguimos reparar isso em outras circunstâncias. Porque para que consigamos o processo de evolução, nós teremos que passar por um processo de arrependimento. E só se arrepende aquele que aprendeu a orar e a pedir a Deus as forças necessárias para a mudança de diapasão do pensamento ou de comportamento, para alterar aquele processo que ele já vem carregando há várias encarnações do egoísmo e do amor. É esse processo. Sendo amenizado, nós podemos evoluir. Arrependido, nós vamos para a expiação necessária. E as expiações, elas não necessariamente serão no mesmo peso daquele preceito que tem naquela fala de Jesus, com o ferro que feria ou com a espada que ferir será ferido. Ele sempre amenizado pela misericórdia divina. E aí nós processamos a reparação. Eu gosto de falar aqui, que é um exemplo que todos nós podemos ter acesso no livro Missionários da Luz, do caso de Segismundo. Ele assassinou alguém em uma encarnação anterior para ficar com a esposa desse alguém. E ficou depois do assassinato. Só que ele tinha um tormento mental por isso aí. Mas desencarnou, foi para o mundo espiritual, ele, Raquel, etc. Foi para o mundo espiritual. E a Raquel e o Adelino se reencarnam. E quem ele vai receber como, eles vão receber como filho? Exatamente o Segismundo, que foi o assassino, para através da amorosidade de pai e mãe. E há uma dificuldade de Adelino aceitar isso, há muita prece, há muita súplica de Alexandre, há muita súplica da equipe que está cuidando daquela reencarnação para que ele, há muita negociação para que ele aceite. Esse é o processo, esse é o processo, porque vai sempre a misericórdia. E nós, como a prece tem essa condição de pedir, eu lembro-me de, no livro Boa Nova, tem um capítulo prece dominical, oração dominical, em que, na casa de Pedro, Jesus cura, tem isso no Evangelho, no Novo Testamento, ele cura a sogra de Pedro. Curar a sogra de Pedro, ela procura o genro e fala: Pedro, já que Jesus tem tanto poder, ele não poderia nos tirar dessas dificuldades que tem? Você tem que sair todo dia para pescar, os recursos são poucos,
moramos numa casa paupérrima, e converse com ele, já que ele é tão seu amigo, converse com ele para ver se ele abranda essas condições nossas. Porque nós também achamos, né, todos nós, ou quase todos nós, que Deus pode favorecer-nos nas questões materiais. E as questões materiais é um outro campo de conquista que é espiritual também, mas ele vai por outros viés. Mas, de tanto insistir, Pedro falou com Jesus. E Jesus dá alguns ensinos a Pedro, que não é só de pão que vive o homem, tem outras possibilidades, né? E ele diz o seguinte: a gente tem que pedir a Deus, numa síntese, é uma página muito bonita, se vocês quiserem em casa podem ler, no livro Boa Nova, tem ele na internet, inclusive o PDF, quem não tem o livro. Em síntese, Jesus fala para Pedro: Pedro, que nós devemos procurar junto do Pai e pedir do Pai, não é as coisas materiais que a gente pode conquistar através de esforço público e mudar cenários, embora esses cenários materiais na vida física são desafiadores para serem mudados. O que nós devemos pedir é mais as questões espirituais, da amizade, da abnegação, da caridade, do entendimento com o outro, da amorosidade, etc. Então a gente vê por aí que não são os bens materiais que nós devemos pedir na prece. Esse nós devemos buscar as capacitações necessárias que nós podemos angariar na matéria para ter, e saber também administrar, que às vezes a gente tem todos os recursos, mas os administra mal aqui na terra e termina os perdendo na hora que é mais necessário. Então, a prece é sempre um poderoso exercício que nós temos ao nosso alcance para nos comunicarmos com a sabedoria divina e, através dessa comunicação, vivermos melhor e mais feliz. No Evangelho, inclusive nesse capítulo, tem a alegria da prece. E essa alegria da prece é exatamente esse processo, de a gente entender mais essa grandiosidade que é a prece. Vinde todos vós que desejais crer, acorrem aos espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que desprendem dos lábios na hora da prece. Então a prece é essa grandiosidade. Mas normalmente a gente, quando pede a Deus, a gente quer que Deus nos favoreça ao nosso modo. E tem uma fábula, a fábula da enchente, que um ser morava ali perto de um rio. E esse rio, com as chuvas, começaram a encher. E ele chegou ao piso, depois no joelho, depois tal. E ele sempre orando a Deus para que parasse a chuva. E eu acho que é engraçado, Antônio Carlos, quando está assim, chovendo muito num lugar, que está alagando, as pessoas falam assim: vamos orar para Deus parar a chuva. Mas se Deus quisesse parar a chuva, ele nem fazia chover. Isso é da natureza. Não adianta, se nós estamos numa área de risco, orar a Deus para não chover, porque vai chover na época certa. E chovendo, vai trazer as consequências naturais da chuva. Eu morei há alguns anos em Salvador, e Salvador
Todos aqui conhecem um caso de altos e baixos, né? E as pessoas fazem a sua casa na beira do barranco. Todo ano você vê em Salvador que o barranco desmoronou e destruiu casas quando não vidas. Isso acontece no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, outros casos. O que é que nós temos que fazer como seres humanos que estamos aumentando o nosso senso de inteligência? É cuidar para durante o verão, durante a época que não chove, fazer contenções nessas áreas ou mudar-se dali. Teve essa grande enchente lá no Rio Grande do Sul e todos os historiadores dizem, não adianta construir a cidade onde ela foi destruída. Porque pode passar um ano, 10, 20, mas vai acontecer a mesma coisa. Aí vai ter que buscar recursos, né? E o consentimento das pessoas para se mudar, porque tem pessoas que são teimosas. Então esse ser morava nessa casa e a chuva foi inundando essa casa aos poucos, ao tempo dele ter que ir para o telhado. E ele no telhado orava tristamente a Deus, ele pedia que Deus parasse com aquela chuva, diminuísse aquela enchente, etc. E o salvasse, porque ele via que ele estava com ele, mas ele era um pouco teimoso, nos parece, nessa fábrica. Então passou primeiro uma canoa, aí o canoeiro falou, pule aqui na canoa que eu lhe levo no lugar seguro. Ele disse, não, eu quero que Deus venha me salvar. É até inocente essa fábula, mas a gente vê a teimosia nossa nos nossos conceitos, de não mudarmos o nosso direcionamento, o nosso conceito, mesmo conhecendo como nós conhecemos a doutrina espírita. Nós estávamos conversando ali com o Fernando, isso que às vezes as lições da doutrina espírita chegam até nós, mas a gente não deixa que elas penetrem em nós, a gente quer que elas transformem, né, nos nossos conceitos particulares. Então, depois você tinha outros para socorrer o canoeiro foi adiante. Daí a pouco veio uma lancha e também ele rejeitou, porque disse que Deus ia salvar. De repente veio até um helicóptero, desceu a escada, ele subiu e disse, não quero não, Deus vai me salvar. E daí a pouco aquela casa sucumbiu e ele desencarnou, morreu. Chegando no céu, ele perguntou, falou lá para Pedro, né? Chegou Pedro por primeiro, mas eu orei tanto ao Senhor, tanta confiança, com tanto ardor, e o Senhor não me ajudou, não me salvou. Ele falou, olha, aqui tem um registro seguinte, que nós primeiro mandamos o canoeiro, você injetou, depois a lancha, você também injetou, e por último o recurso do helicóptero, que você injetou. Então, não queira imputar a responsabilidade no divino, mas sim na sua falta de visão, na sua falta de perspectiva, para saber que os recursos chegaram. Agora, você queria que o próprio Deus fosse lá e receber, ele foi. Você está aqui agora no plano espiritual. Então, nós temos que ter confiança em Deus nos recursos que Ele nos traz. Às vezes, as pessoas também falam assim, eu não vou no médico, porque no médico vai me arranjar doença. E nós, mais idosos, somos assim, eu não vou no médico, senão ele vai me descobrir mais doença. Mas indo ao médico, você vai amenizar que aquela doença que possa ter se agrave. Então a gente tem que confiar que os remédios, os médicos são as mãos de Deus, para que a gente tenha uma saúde, uma qualidade de vida maior que na terra. Cabe-nos orar e agradecer a Deus, né? É a prece de agradecimento a Deus por todos esses recursos que nós temos. E como nos diz também na página, não adianta a gente fazer longas preces. Para que fazer longas preces? O próprio livro aqui, Conduta Espírita, do Espírito André Luiz Burval Vieira, ele vai falar aqui na página 90
6, que é perante a oração, que é necessário que a gente fale pouco. E Deus entenderá se essa fala vem dos nossos mais puros sentimentos. E tem uma história do Zé, que o Zé era um caboclo, assim, que não tinha muita sabedoria intelectual, mas tinha sabedoria própria. E o Zé todo dia passava no templo religioso, na igreja, entrava rapidamente, olhava para o santo que estava lá no altar, né? Aquela imagem, e falava assim: Senhor, Zé está aqui, e voltava. Aí o vigário, um dia, o pastor perguntou a ele: mas você entra aqui ligeiro e sai correndo? Não, eu só falo assim: ô senhor, Zé está aqui. Se quiser, ele me dispôs de vir para alguma coisa, presente. E Zé adoeceu um dia. Adoeceu, foi para o hospital. E aquelas pessoas que cuidavam dele ali, via que todo o dia por volta do meio-dia, assim, ele conversava, ria, contava casos. Tá? E a cadeira do Zé estava sempre vazia. Sempre vazia. E me perguntaram a ele: ô Zé, cara, porque todo dia, em determinado horário, você canta, conta casos, conversa, como se tivesse alguém aí? Não, vocês não percebem, nunca viram? Todo dia Jesus está sentado na minha cadeira e a gente bate aquele papo. Ele chega e diz: ô Zé, estou aqui. Mas não é tão apressado como eu era quando entrar na igreja. Senta e conversa, pergunta sobre a vida e conta também que com essa ação do Zé, todos aqueles doentes que estavam naquela mesa, no espaço, começaram a melhorar. Então a vida nossa é assim. E o poder da prece está exatamente em a gente falar pouco e sentir muito. É esse o processo necessário. Se a gente fala pouco e busca através do sentimento a ação, isso vai melhorar a nossa condição. A Anete Guimarães, grande estudiosa da doutrina espírita e do psiquismo humano, ela conta o seguinte: que em pesquisas os cientistas descobriram que as pessoas que oram, elas têm um melhor conceito, uma melhor condição quando passa por qualquer dificuldade. E se fez uma pesquisa de um grupo que não acreditava em nada e um grupo que tinha as suas crenças e orava sempre. Esse grupo que não acreditava em nada, ele teve mais dificuldade em sair daquelas situações difíceis do que aquele grupo que orava todo dia e acreditava. Por quê? Porque os cientistas já descobriram que essa ação magnética, essa ação da prece, ela movimenta as células do corpo e faz com que essas células reajam mais às infecções. Isso já é uma descoberta científica. Isso aí vai nos mostrar o poder da prece. Por que devemos orar? Nós precisamos nos alimentar 3, 4, 5 vezes ao dia. Nós temos que tomar uns café da manhã e fazer uma merendinha aí o meio da manhã, depois almoção, depois uma merendinha à tarde, o café ou jantar da tarde, lá pelas 10 ainda tomamos um cafezinho, um chazinho, uma bolachinha para poder adormecer. Tá? Então nós precisamos disso. E por que não praticarmos umas 3 vezes por dia a necessidade de comunicarmos através da oração, em agradecimento e em louvor ao Pai, e tudo que Ele nos favorece. E a prece, além de tudo, no conceito espírita, algumas religiões
não adota isso, mas no conceito espírita a prece pode ser feita em qualquer situação, tanto para encarnados como para desencarnados. Então a gente sabe que uma pessoa ali não teve uma vida muito digna, cabe nos orar mais por essa pessoa, que a gente não vai mudar a situação dela no plano espiritual, mas vamos favorecer para que os bons espíritos possam secundá-la e ela possa, no mundo espiritual, buscar modificar as suas atitudes e ação e melhorar-se. Em outra encarnação, possivelmente, virá em melhores condições para aqui. No livro E a Vida Continua, no livro Libertação, de André Luiz, que é um caso de Margarida. E Margarida era perseguida por um algoz que era amando de Gregório, né, que perseguia essa senhora. E os espíritos, né, conseguiram demover aquele ser daquela perseguição, por meios que lá conta no livro, né, de assistência a um filho que tinha dificuldade. E esse ser que perseguia a Margarida passou a ser um benfeitor dela, aplicando-lhe passes e mudando o tom vibratório dela, né, através dessa atitude nova. Então, aquele ser que perseguia passou a orar, a fazer o bem. Então, tudo é possível. Então, a oração tem essa condição de ajudar as pessoas. E para finalizar, eu vou ler aqui uma mensagem de Marco Cristo, que diz assim: os verdadeiros mestres, sem embargo, esclarecem pelo exemplo, usando palavras somente quando isso se faz possível. Então, é do livro Luz Viva, Psicografia de Divaldo Franco. Então é necessário que a gente busque sempre a prece como benefício e entendimento com os espíritos superiores, para que a nossa vida também possa se tornar mais amena e melhor. E a gente tenha essa conexão direta com o divino, para que o sagrado possa habitar em nós e dissipando da nossa vida o orgulho, o egoísmo e alguns defeitos, né? Algumas doenças da alma que ainda nós carregamos por habitarmos um planeta de expiações e provas e sermos um espírito ainda muito imperfeito, mas já aprendendo as lições para que um dia possa servir melhor ao universo e ao divino. Muito obrigado. Eu falo sempre que agradeço as palmas, mas que elas retornem a cada um de vocês, em forma de carinho e de afeto. Muito obrigado. Anny? Bom, vamos agradecer, Antônio Carlos, pela sua palestra sobre a prece, que possamos ter assimilado um pouco a prece de grande importância na nossa vida, nós que acreditamos em algo mais. Então, muito obrigado, Antônio